iniciando a nossa reunião de Lei Geral de Proteção de Dados na comunidade LGPD. E o nosso hoje convidado é o Anderson Matosinho, da Ultrimagem, que vai contar para a gente esse desafio que foi fazer a adequação. Na realidade, que foi nada, né? Que acontece, porque a adequação ela é um continuado, né? Igual qualquer programa de qualidade que precisa estar sendo auditado a cada tempo, né? Então, o Matosinho vai estar falando aí da Ultrimagem, que é uma empresa forte aqui na região de Juiz de Fora e Ubar, zona da Mata. E aí, Anderson, a palavra é sua. Joia. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, Dante. Parabéns pela iniciativa de vocês aí no grupo LGPD, que eu encontrei por acaso, né, no LinkedIn. Já tinha conversado com o Dante várias vezes sobre o grupo e sobre a iniciativa. E nesse processo que nós tivemos aí de LGPD, sempre com necessidade, como você mesmo disse, de ir atualizando, porque a LGPD, apesar da lei ser estática, o ambiente não é estático, né? Então, nós precisamos estar constantemente se atualizando e revendo tudo que foi feito. Encontrei o grupo lá no LinkedIn, me cadastrei e foi uma grata surpresa saber que era o mesmo grupo que eu já havia conversado com o Dante, conheci o Pedro já em outras oportunidades. Então, obrigado aí demais pelo convite e parabéns pela iniciativa que realmente, pelo que eu vi de conteúdo no canal do YouTube de vocês e lá na comunidade, eu tenho certeza que está agregando bastante aí, não só informação, mas também nas discussões. Bom, pessoal, eu me programei para falar, eu não trouxe PowerPoint, porque o PowerPoint costuma ser uma muleta desagradável para a gente que fala, porque acaba que ou você coloca coisa demais e fala além do tempo, ou você fica lendo e acaba deixando a exposição monótona para quem está assistindo. Então, eu optei hoje por não trazer PowerPoint. Depois, se vocês quiserem, eu fiz um roteiro do que eu vou falar. Se vocês quiserem, eu mando esse roteiro com os tópicos de tudo que eu falei aqui, mais esclarecimentos. Se eu tiver alguma referência que eu tenha citado aqui que vocês queiram também, eu mando para vocês, compartilho lá no grupo, vejo com o Pedro aí, com o Dante, qual a melhor forma de encaminhar isso para vocês, tá joia? Então não se preocupem que o conteúdo vai chegar até vocês, mesmo que não tenha um PowerPoint oficial aqui. Bom, pessoal, me apresentando rapidamente, eu sou economista de formação, tá, pessoal? Tenho especialização aí na área de finanças, na parte de gestão em saúde, e numa área que é bem mais específica, mas que acaba tangenciando tudo, que é a parte de comportamento, né? Uma sub-área da economia que a gente chama de economia comportamental ou ciência comportamental, que avalia basicamente como nós tomamos decisões e quais os resultados dessa tomada de decisão, o que interfere na tomada de decisão das pessoas, e nesse ponto eu tangencio um pouco também essa questão da LGPD, uma vez que muitas vezes a gente está muito focado em processo, né, em como as coisas são feitas, mas também tem o componente humano que vai estar interagindo com toda essa questão aí de privacidade de dados, né? Não sei se vocês lembram, mas na área de saúde eu também faço auditoria pelo Brasil inteiro em organizações de saúde. A área de saúde é famosa por vazamento de vários dados, né, que antes da LGPD já eram punidos, mas que agora ganham um holofote diferente. Então, a gente já teve exame da primeira-dama sendo vazado na época. A primeira-dama, a dona Marisa Letícia, que fez o exame em São Paulo, nos top 5 hospital aí do Brasil, teve o seu exame vazado na época para a rede social, um diagnóstico difícil de uma doença complicada como câncer. Nós já tivemos aí vários vazamentos de exames de jogadores de futebol, né? Véspera de final, de Copa, o cara vai lá, faz uma ressonância e, de repente, esse dado aparece na mídia, né? E movimenta aí todo o mercado de aposta, de expectativa aí em relação a resultado dos jogos. Enfim, então, o setor de saúde é um setor muito sensível, né? Muito delicado para lidar com dados e
essa é a parte ruim, porque a gente lida com dados bem complicados, assim, bem sigilosos e que merecem uma atenção muito diferenciada por se tratar de dados de saúde, né? De informação sobre a saúde das pessoas. Mas o setor de saúde lida bem com isso. Se a gente for fazer se for pensar a respeito de como o setor de saúde, e falando já dos desafios, o setor de saúde tem uma particularidade, que ele já é um setor altamente regulado. O que é isso? Já é um setor onde o nosso cotidiano normativo e de legislação é muito presente. Então, no DNA de toda organização de saúde, já há um cuidado muito grande com questões legais. Então, a gente já tem hábito de monitorar não só a atualização de normas relacionadas ao trabalho médico em específico, mas também outras normas acessórias, que são editadas muitas vezes pelo Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem e todas essas profissões já regulamentadas aí da área de saúde. Então, para a gente na área de saúde, talvez a boa notícia inicial em relação ao LGPD é que essa parte regulatória, por estar tão presente no nosso cotidiano, não assustou de início. Nós vamos falar, beleza, é mais uma regra, é mais uma lei que nós teremos que nos adequar, a gente tem condição de fazer isso. Mas, se vocês pensarem, aí eu separei aqui na minha organização 3 etapas da nossa implementação da LGPD para vocês entenderem como que, mesmo na saúde, que é um ambiente extremamente regulado, onde a gente já está muito acostumado a navegar por resoluções e normas, nós ainda tivemos problemas que, sem dúvida, vão se assemelhar aos problemas que vocês tiveram ou que vocês já viram acontecer em outras empresas de todos os setores. Então, apesar da gente já ter essa facilidade de navegar pelo ambiente regulatório, a nossa implementação não foi muito diferente da grande maioria das empresas. E aí eu trouxe 3 momentos. Nesses 3 momentos, o primeiro momento da LGPD na clínica foi aquele momento de negação, né? Ou seja, tem uma lei aí que está aparecendo por aí. Então, no primeiro momento, você reúne a equipe, você conversa com as lideranças, e o que você diz, isso não vai passar, essa lei não vai passar, não vai ser aprovada, não vai vingar, é Brasil, é tudo devagar, estão copiando a GDPR lá fora, isso aí vai demorar, nada no Brasil é rápido, LGPD, relaxa, não vamos preocupar com isso agora, tem outras prioridades no radar, então não vamos ficar estressados com o LGPD agora, porque a gente sabe que isso vai demorar. E, passado esse primeiro momento, a lei foi sancionada. Aí já, então, peraí, galera, tem a lei. Não, calma, mas a lei, o prazo sempre estende. O prazo de adequação vai estender, então vamos começar a dar uma lida, vamos olhar com calma, mas fiquem tranquilos, porque, historicamente, todas as leis que são muito impactantes para o setor produtivo empresarial têm o prazo prorrogado, né? E se você olhar principalmente para as questões fiscais, né? Adesão ao refis, adesão a não sei o quê, tudo a data até dia 10, e quando chega dia 10 o cara solta uma norma, vamos colocar mais um prazo aí de 6 meses para adequação. Enfim, então, no início foi muito essa postura. Toda a liderança e o ambiente empresarial na área da saúde é um ambiente extremamente desafiador, então a gente sempre vai ter muita prioridade. Então, nesse momento de negação, a LGPD, que é uma norma muito crítica para o nosso funcionamento, ficou em segundo plano, porque a gente ainda estava cético em relação à implementação, à chegada, ao prazo, né? E aí, um belo dia, como vocês sabem que funciona para todo mundo, um belo dia, o prazo, galera, é o mês que vem. Chegou o prazo. Estamos agora com a lei aprovada, o prazo já está contando, e agora tem, se eu me lembro bem, a gente começou a ter um pouco mais de... Começou a subir a prioridade da LGPD dentro da empresa
quando faltavam algo em torno de 50, 60 dias para a vigência da lei iniciar. E aí falou, beleza. E aí eu passo para vocês que nós chegamos na segunda fase que eu coloquei aqui, como sendo a nossa segunda fase de implementação de LGPD, que foi a procura de atalhos. Assim, opa, a lei chegou, não nos preparamos com antecedência razoável, 60 dias antes do prazo começar, fomos abrir a legislação e nós vimos que o impacto dela para a nossa organização, processo, funcionamento era relevante, existia uma complicação absurda para tratar e para dar conta de mapear todos os pontos dentro dos processos da empresa que eram necessários para a adequação da LGPD. E aí, nesse momento de estamos ficando sem tempo, estamos pressionados pelo tempo, vamos procurar atalhos. E aí, eu acho que foi a pior experiência que a gente teve dentro do processo inteiro. Por quê? Nessa procura de atalhos, a gente também teve várias subfases, né, dentro dessa fase grande. A primeira foi pensar que tudo era advogado, né? Então, chama o advogado, já pagamos mesmo assessoria jurídica, chama o cara aqui, ele tem que resolver o problema é dele, é lei, é advogado. E aí o advogado sentou, primeiro, não tinha conhecimento da lei, com profundidade, pelo menos, sabia muito superficialmente o que a lei trazia de exigência, e quando ele olhava para o setor de saúde, o diagnóstico era ainda pior, porque ele não sabia da minha realidade enquanto prestador de saúde. Ele sabe o arcabouço regulatório do setor, mas a minha realidade cotidiana, na interface com todos esses marcos regulatórios, não era da competência, né, do advogado conhecer, não é nem função dele conhecer isso. Então a gente ficou um tempo orbitando em torno de assessoria jurídica. Ah, não, então já que o nosso advogado não está preparado, vamos procurar um outro advogado que esteja. E aí, dentro desse processo, nós conversamos com vários profissionais da área jurídica, percebemos no meio do processo que não seria uma questão unicamente do jurídico para ser tratado. Mantivemos a nossa assessoria, entendendo que ele já estava cumprindo a parte dele, que estava circunscrita aí essa questão legal, e seguimos. E aí, dentro dessa busca, mais atalhos, né? E aí fomos para as consultorias, saímos da parte jurídica, vencemos e fomos para as consultorias de LGPD. E aí foi um show de horrores, porque as consultorias mal preparadas, algumas menos preparadas do que a gente em termos de LGPD e de todo o arcabouço regulatório. Como eu disse, o setor de saúde é um setor extremamente complexo do ponto de vista regulatório, então a galera não tinha muito background aí para seguir, porque dentro desse procura de atalho, a gente entendeu que o maior desafio da LGPD era readequar os processos, porque a gente já tinha processos mapeados, isso é um ganho, né? Porque, apesar de ser algo da década de 50 na gestão, essa parte de mapear processo, as empresas não têm costume de fazer isso, né? Então, a gente já tinha esses processos mapeados. A questão era como que a gente ia desenhar esses processos considerando tudo que a LGPD exigia, em termos de risco, de privacidade, né? E aí achamos uma consultoria, né? Depois, se vocês quiserem, eu conto no privado, tá? Achamos uma consultoria, ela deu o start, foi importante, porque eles já trouxeram uma visão um pouco mais avançada do que a gente tinha de LGPD. Nesse momento, a consultoria focou muito em processo, então a gente criou um grupo de trabalho que tinha pessoas da empresa, a consultoria, o cara do jurídico, né? E esse grupo de trabalho conduziu a implementação da LGPD, muito no foco inicial de processo, e no meio a gente ainda ficou sabendo algumas novidades, né? Que precisaríamos de um software para controlar, teríamos que criar no nosso site, né,
um portal do titular, esse portal tinha um processo próprio, então foi aquela confusão, aquele choque de realidade, lembrando que tudo isso com um prazo estreito de 60 dias, que foi quando a gente realmente acreditou que a LGPD ia vingar e começamos a nos movimentar, né? Bom, e aí ficou aquela questão, contrata sistema, não contrata, onde está o orçamento? Não tinha orçamento para a LGPD, então você tem que criar ainda verba orçamentária, readequar, ver onde está sobrando no setor, tira daqui, bota ali, e aí o projeto sai da idealização, vira uma realidade dentro da clínica, com os processos mapeados, já com interfaces para a Lei Geral de Proteção de Dados. Deixamos de coletar alguns dados que não eram necessários, mas nesse momento que a gente está aí procurando atalho para implementar rápido a LGPD, querendo um produto de prateleira, né? Você chega na prateleira, implementação da LGPD, pega, compra aquilo, abre na empresa e está tudo bonito, funcionando, né? A gente ainda teve outros problemas, né, desse projeto inicial, que mesmo com toda esse grupo que foi formado, a gente ainda teve algumas interpretações que foram ruins. Então, por exemplo, nesse primeiro approach que nós tivemos na implantação, por exemplo, a gente começou a ter um termo de consentimento livre, esclarecido, para proteção de dados para todo cliente que chegava na clínica. Bom, e aí, vocês sabem melhor do que eu que se tem uma vantagem de ser organização de saúde, é a vantagem da tutela, né? Eu tenho tutela em saúde. E eu simplesmente, na época, olha como que o processo é complicado, a gente abriu mão dessa tutela de saúde inconscientemente, porque a gente não conhecia muito bem a lei. A consultoria, o advogado, que não estão no dia a dia da execução do processo, estão sempre com a visão de, na dúvida, faz tudo, né? Ou seja, na dúvida, pede o termo, na dúvida, não coleta esse dado, na dúvida, faz aquilo. Só que essa é uma realidade conveniente para quem não está no dia a dia da empresa, tendo que atender paciente, na correria, aquela história toda, né? Para quem está no processo, a realidade é qualquer coisa que você adiciona no processo, em algum setor, ele piora um pouco o processo, deixa ele um pouco mais lento, um pouco menos eficiente e um pouco mais caro, né? Na verdade. Então, nesse momento, a gente saiu desse projeto inicial, que é essa segunda fase, né? Saímos da busca de atalhos para essa segunda fase, onde, quer dizer, para uma terceira fase, onde eu chamo que a gente ganhou mais maturidade dentro da implantação. E por que eu falo isso? Que é um cuidado que, e até tem um livro muito legal que eu recomendo que vocês leiam, chama The Big Con, que é a grande con, né? a grande consultoria, que infelizmente ainda não tem versão em português, é da Mariana Mazzucato, uma economista muito proeminente italiana, que inclusive está vindo no Brasil, tem vários projetos no Brasil implantando metodologia de gestão eficaz de política pública e tal. E esse Big Con, ela faz uma crítica a essa questão de consultoria, que é um recado que é bom tanto para quem tem empresa quanto para quem tem consultoria. Que ela diz que as grandes consultorias, as Big Five do mundo, infantilizaram muito os governos, né? E as empresas. Por que infantilizaram? Porque tem muita empresa que olha a consultoria como transferência de responsabilidade, né? Ou seja, eu contratei um consultor, que é muita visão que eu tive, que nós tivemos aqui na implementação da LGPD. Eu contrato um consultor jurídico, então tudo é questão com ele. Eu contrato um consultor LGPD, tudo é com ele. Mas, em geral, as consultorias não têm a visão setorial e de processo que as pessoas que estão dentro da empresa possuem. Então, para evitar que as consultorias infantilizem toda a gestão de uma empresa, é importante que quem tem a consultoria entenda que está trabalhando mais no setor de transferência de tecnologia, de conhecimento e de suporte à tomada de decisão, do que, propriamente dito, um setor apartado da empresa, ou seja, uma casinha que funciona como se fosse um setor da empresa, mas que não está dentro da empresa. Então,
essa maturidade nós conseguimos quando? Quando finalizou o processo da consultoria, e aí eu entro na terceira e última fase, que eu considerei aqui, desculpa, que eu chamo de a fase de maturidade. Foi onde a consultoria deixou a tecnologia para a gestão da LGPD dentro da clínica, deixou o conhecimento com a gente, e a partir desse momento a gente teve que se virar e se estruturar internamente para conduzir esse processo efetivamente falando, né? Porque quando a consultoria sai, a gente tem a idealização de um projeto, tá lá, tá escrito tudo que a gente precisa fazer, e aí de repente, foi dada a largada, é o momento de que tudo que foi definido no papel seja transformado em processo, né? E aí seguimos, né? E nesse processo de maturidade, a gente identificou primeiro uma série de gaps que a implantação inicial teve, por exemplo, porque aí nesse momento nós internamente já conhecíamos bem a legislação, já tínhamos participado de vários debates, já tínhamos participado de cursos, de treinamento, pesquisado por conta própria, e aí a gente começa a ter uma visão crítica do que estamos fazendo. Até o momento da consultoria, nós tínhamos uma visão instrumental. Opa, o cara está implantando um monte de coisa, deixa ele implantar porque a gente precisa disso e a gente não está entendendo muito bem o que é, mas vamos seguir, né? Então, nesse ponto da maturidade, a gente sai dessa visão instrumental para uma visão crítica da lei. E aí, uma das coisas mais emblemáticas que nós tivemos foram duas discussões. Uma do termo de consentimento na recepção, que foi uma dor muito grande que foi gerada quando foi implantado. E aí, um belo dia, numa reunião nossa, geral, com as lideranças, discutindo a respeito da temática LGPD, nós chegamos à conclusão que o termo não faz sentido. E aí, fundamentamos lá, tem 2 capítulos que são muito claros em relação a... e até como nós fomos contra, né? Porque a recomendação é que se evite o consentimento e que se enquadre no requisito legal propriamente dito, a questão do dado pessoal e do dado pessoal sensível. Então, vimos ali que existia previsão legal para eu ter a dispensa do consentimento, seja por tutela de saúde, seja por melhor interesse, né, do próprio usuário, e eliminamos esse termo inicial lá que a consultoria tinha deixado e o advogado tinha dado ok. Eliminamos esse termo de consentimento na recepção para a felicidade geral de todo mundo que atende, porque era uma coisa a mais, o paciente questiona, não entende a lei, enfim. E o segundo foi que todo paciente ele tem uma pulseira de identificação. E essa pulseira, e na área de saúde, os 2 identificadores clássicos de paciente, da pessoa natural, para falar na nomenclatura da LGPD, é o nome e a data de nascimento. Isso é o que o Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária preconiza como os 2 indicadores padrão. Pode adotar outro? Pode, mas geralmente esses 2 são os mais comumente utilizados. E a pulseira do paciente, ela ia exclusivamente, é uma pulseira de identificação, exclusivamente com nome e com data de nascimento. E aí, no momento lá da implantação, gerou-se um estresse de que tem que recolher a pulseira do paciente, porque é um dado sensível, tem que guardar, tem que não sei o que, o descarte tem que ser específico. E aí, numa reunião, a gente olhou e falou assim, peraí, nome e data de nascimento não é dado sensível, ponto. Né? A partir do momento que isso está no poder do paciente, ou seja, ele está com a pulseira, a responsabilidade do dado pessoal é dele, do dado sensível a gente entende que a gente deixou de ter a responsabilidade, né? E não é dado sensível. O pessoal, e é um bode essas discussões, porque o pessoal olha, eles estão acostumados a seguir o que você fala, né? Aí, de repente, você olha e fala assim, mas peraí, para que a gente está guardando essa pulseira? Para que a gente está preocupando em descartar? Porque quando termina o processo de exame, você tem que abordar o paciente novamente para pegar a pulseira dele, é um negócio que toma um tempo danado dentro do tempo de execução e que insere uma preocupação adicional para o pessoal da enfermagem, que é cercar o paciente. E vamos lá, né?
a linha de produção, mal comparando, né, na área de saúde, a nossa linha de produção é atendimento, preparo, exame, alta. Atendimento, preparo, exame, alta. Nesse processo, a alta não é dada pela enfermagem, é dada pelo pessoal médico, né? Só que imagina, o médico não ia conseguir dar essa alta, porque ele está preocupado com a finalização da captura das imagens e com toda a questão diagnóstica do paciente, verificando se não tem um caso crítico que mereça ser comunicado imediatamente, que deva ser encaminhado o paciente para uma outra instituição de saúde para que ele receba acompanhamento imediato. E aí, beleza, então vai ser para a enfermagem. E aí, durante um tempo, a minha enfermagem ficou sobrecarregada, porque ela tinha que colocar um novo paciente dentro da máquina, né? E cercar o paciente que estava saindo para coletar uma pulseira que nem dado sensível tinha, né? Ou seja, que não merecia esse controle. Então, essas foram duas discussões emblemáticas e a gente tem uma... E é um problema, o meu tempo acabou, mas eu só vou terminar a frase aqui. É um grande problema que merece atenção de todo mundo, porque quando você pega um externo, um terceiro, ou até mesmo gente dentro da empresa costuma fazer isso. Você não, tá com medo de alguma coisa? É só mais um papel que você tem que ter lá embaixo. Só que esse mais um papel, para quem atende 9, 10 mil pacientes por mês, são 9, 10 mil papéis que você não só tem que aplicar, coletar assinatura, mas tem que gerenciar, porque esse dado precisa ser recuperável. Então, eu tenho que ter caixa para o papel, eu tenho que arquivar o papel, eu tenho que criar um sistema para controlar, para se eu precisar localizar esse papel tem que ser localizado. Então, olha o tamanho do problema, e sem contar coisas menores. Por exemplo, quando o paciente não tinha condição de dar o consentimento. Aí você tinha que ir para um terceiro, você tem que qualificar o terceiro, porque não é qualquer terceiro que pode dar consentimento para as pessoas. Então, olha o tamanho da confusão que gerou um instrumento desnecessário que foi implantado porque, na época, a gente não tinha maturidade, não conhecia a lei, e quem muitas vezes fornece o serviço está preocupado com a conformidade, não com o processo. Então, peca por excesso, né? E por conservadorismo, às vezes, e acaba punindo a gente na eficiência do processo, algo que não só na área de saúde, mas para qualquer área, né? Qualquer coisa que piorou a eficiência, eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho que são as melhorias que pioram os processos, né? Então, toda vez que alguém chega com uma melhoria que vai piorar um processo, eu sou aquele cara que não, peraí, vamos pensar sobre isso mais especificamente. É isso aí. Pessoal, espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês, que tenha sido proveitoso esse nosso breve case aí de implementação da LGPD, e tomara que vocês tenham se identificado aí com alguma das nossas 3 fases aí de implementação. Mais uma vez, agradeço aí todos vocês pela presença, agradeço Pedro, Dante, pelo convite, por me acolherem no grupo LGPD, foi um prazer, um abraço aí. Tamo junto, fiquem à vontade para perguntar aí. Matosinho, primeiro, a forma que você colocou tornou muito claro que não só o conhecimento interno gerou a maturidade, porque ninguém do lado de fora vai conhecer a sua empresa como você mesmo. Então, o quanto que isso foi importante, eu acho que ficou muito claro dessa forma. Ou seja, se as equipes internas não se imbuírem da responsabilidade de adequar os processos, não vai vir ninguém de fora e vai conseguir fazer isso. Mesmo que de fora possa trazer algo importante, que foi o que aconteceu nessa última consultoria, que você foi batendo um pouco de cabeça, buscando os atalhos, até que achou uma pessoa que falou o seguinte, olha, vou fazer. E aí pegou pelo excesso. E essa questão que você colocou aí, do termo de consentimento, é uma briga, né? A gente, de vez em quando, já discutiu isso aqui também, porque se você tira isso daquela ação direta, discreta, que o cara vai lá e tem que assinar, por conta de uma base legal e você justifica, você já economiza uma quantidade de papel, porque
depois que você gera um macaquinho, você tem que alimentar o macaquinho, cuidar do macaquinho, assistir o macaquinho, quer dizer, virou um problema dentro do negócio, né? Agora, virou um gorila. Virou um gorila. Exatamente. Ele virou um gorila. Vira um gorila, né? Que é uma fábula que eu acho que é fantástica, essa fábula aí. E aí você colocou uma questão aqui, que tanto na entrada, que você criou um protocolo que depois você tirou, que era o termo de consentimento, e na segunda, que já era regulamentado, que é a pulseira, que você virou e falou o seguinte: olha, eu não preciso mais ficar preocupado com ela, e aí o paciente vai com ela e aí ele descarta do jeito que ele quiser. Quando isso aconteceu, eu imaginei o seguinte: a pulseira tem marca da empresa ou não? Não, não tem. Não tem. Perfeito. Então, eu acho que às vezes a gente fica querendo fazer marketing o tempo todo, e aí nessa hora também é importante, porque se essa pulseira está descartada em algum lugar e tem a marca, ela cria um problema da imagem, né? Então, perfeito, sem a marca, e aí é uma questão até de avisar o setor de marketing, né? Que eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi muito focada ao setor de marketing, que às vezes usa os dados indevidamente. Então, brilhante a sua exposição, acho que vai identificar. A gente está agora numa atividade do laboratório, que é o Labs, e eu acho que está cheio de participantes aqui hoje, então vai dar uma noção até dos problemas que acontecem, né? O tamanho que a empresa precisa de se engajar para transformar isso, né? E aí a primeira que vai estar falando aí, ela é da empresa, ela é da Acme Informática, que é a Eunice. Eunice, você está com a palavra. Bom dia novamente. Anderson, eu ouvi você falando, e eu vi assim, eu trabalhava na empresa quando teve essas primeiras alterações de datas, vai começar agora, não vai começar agora, e eu me senti dentro do processo. Eu anotei aqui que teve 3 coisas que eu achei interessantíssimas que você disse. Eu sou advogada, então, realmente, a empresa primeiro ficou relutando de colocar ou não, quando realmente vai começar, colocar assim uma faca no pescoço dos advogados, assim, deem jeito de resolver esse problema. Nós não podemos tomar multa, temos que estar adequado para amanhã. Aconteceu realmente, veio realmente a consultoria e assim aterrorizou todo mundo, e a questão não tem dinheiro e arranca dinheiro, não sei de onde que vai sair dinheiro. Foi realmente, e assim, criou um monte de problema em vez de solução para a empresa. Aí a empresa depois tomou a rédea das coisas e assim, vamos respirar e parar de tentar achar atalhos. O que realmente, aí sim, em vez de tentar resolver com pó de pirlim-pim-pim, vamos ver o que a lei realmente quer. Na verdade, o que a lei realmente quer é evitar, vou amarrar com o que o Pedro acabou de dizer, evitar esse marketing agressivo, evitar que os titulares de dados tivessem seus dados simplesmente utilizados de forma indiscriminada. Não era para inviabilizar a empresa, que eu acho que no primeiro momento, se a gente fosse levar ao pé da letra, ia inviabilizar as operações. E não era isso. E não era qualquer dado. E não era todo dado que era sensível. Lembrando que você falou aí das pulseirinhas. Não é assim. Não era para inviabilizar. Simplesmente era... Se você olhar, a LGPD ela vem para ajudar as empresas naquilo que já era lá em 1950, que você falou, que a gente já tinha que ter. Era simplesmente ter um pouco mais de cuidado. A questão do termo de consentimento, ela é uma aberração jurídica, vamos dizer assim. Porque o termo de consentimento, ele pode, inclusive, ser retirado a qualquer momento. Essa, eu acho que é a grande pegada. E uma coisa que ninguém se atenta é que o consentimento é livre, esclarecido. Né? Exato. E que pode ser retirado a qualquer momento. Então, você imagina a empresa... aí a mercê ao bel prazer de um titular de dados. Porque nós temos titulares de dados que são realmente hipossuficientes. Mas nós temos pessoas em qualquer lugar do planeta mau caráter. E que ela pode utilizar disso para tirar dinheiro de empresa. Então, assim, eu amei as suas colocações. Obrigada. Obrigado, Eunice. Bom, Anderson, muito obrigado pela sua exposição. Foi perfeito. A gente
teve uma visão de como é que foi numa empresa grande, numa empresa do segmento de saúde. E a minha colocação é o que a Eunice acabou de falar aí, o consentimento. Muita gente não sabe, mas é um dos piores para se usar, é o consentimento, porque você passa a ter a gerência sobre ele. Você fica escravo do consentimento. Então, se você não puder usar o consentimento, não use. Utilize outros, porque isso vai te trazer uma dor de cabeça. O titular pode falar assim, olha, eu te dei o consentimento, mas agora eu quero revogar. E aí, como é que você faz? Você vai ter um trabalho, mais um processo interno, mais um problema interno para resolver. Muito obrigado pela sua exposição aí. Lhe agradecemos demais, viu? Valeu, obrigado, Dante. Obrigado eu, cara. Essa condição que você colocou, e ligando aí, né, a nossa área do Labs, que é a prática de fazer, né, que a gente está fazendo um trabalho de capacitação, né, de pessoas para que elas possam estar percebendo. E eu acho que a visão que você colocou aqui hoje, ela deu essa notoriedade, né, que o que todas as empresas tiveram e vivenciaram, né. A Eunice acabou de colocar aí que, às vezes, na dúvida, e você também colocou isso com muita propriedade, que, na dúvida, você vira e fala o seguinte, vamos fazer e vamos pecar pelo excesso. E aí, o excesso, às vezes, ele vai ficando caro. Adorei a frase, né? As melhorias que criam pioras nos processos, né? É verdade, às vezes elas não criam pioras só por conta de ter adicionar uma ação, mas ela também cria um custo. E aí você colocou de forma muito clara, né, que arquivar e gerenciar o arquivo, praticamente tem que contratar um outro arquivista, né? E aí tem que contratar um espaço para poder colocar esse papel, e aí fica... a história do gorila, né? Que você, a princípio, ele nasceu um macaquinho e depois ele virou um gorila, e aí você tem que alimentar um gorila, virou um processo caro que deixa de eficiência financeira. Essa questão de ser colocado os momentos foi também muito legal, porque dá uma noção de negação, de você começar o processo por partes, e aí buscando os atalhos. Achei legal essa condição que você colocou aí da infantilidade que as consultorias vão colocando, que às vezes elas viram e falam o seguinte, olha, vocês não sabem fazer nada e eu vou te ensinar. E aí você vai ensinar pelo jardim da infância, né? Eu vou te ensinar a ler, Isso também foi muito legal da sua parte, porque às vezes são percepções assim que a gente vive, mas como a gente não conecta com isso, às vezes a gente não consegue ir para uma maturidade. E quando você vira e fala assim, olha, nem tudo que as pessoas vão passar para mim, eu posso estar digerindo no liquidificador. Eu posso falar o seguinte, olha, eu vou mastigar isso aqui um pouquinho, eu vou refletir, eu vou colocar... E é isso que a gente tem proposto aqui no grupo de discussão, e a gente está hoje, eu acho que na edição 104, 105, então, quer dizer, o tanto que a gente vem debatendo e o tanto que tem sido rico esse grupo, em termos de apurar informações, apurar o jeito de fazer, e uma das poucas coisas que a gente fez foi demonstrar a prática. Tanto que a gente está fazendo Labs para que a gente crie essa experiência. Mas a gente nunca trouxe aqui alguém que veio registrar dessa forma a prática, essa vivência. E eu acho que você colocou, não só por conta dos momentos, que eu acho que foi didático, né? Colocar os momentos, e as pessoas vão estar olhando e falar o seguinte, olha, mas a gente vive isso mesmo, porque na hora que dá o susto, eu tenho que falar o seguinte, eu tenho que fazer de um jeito. Aí começa a fazer, aí eu assumo despesas porque eu estou fazendo que é aquilo que o advogado buscou. E aí o advogado ele não buscou o melhor jeito, ele buscou o jeito que ele achou que deveria. Aí a empresa vai começar a se ajustar. Achei que essa forma que você colocou, ela mapeia basicamente todas as empresas que a gente está assistindo. E ainda com o foco da saúde, que você também colocou. E a gente tem um amigo comum, eu e o Dante, que é o Marquinhos lá da Central, ele sempre fala, olha, a lei geral, a única coisa que ela fez é dar luz para alguma coisa que já estava regulamentado na saúde. Porque a saúde já regulamenta tudo. E a gente não deixou de ser inviável por conta dessas regulamentações. A gente é viável, tanto tecnicamente como financeiramente. E nada disso vai inviabilizar.
E, às vezes, a gente começa a achar que a gente está inviabilizando de tantos gatilhos que a gente vai colocando no processo. Então, a melhoria, teve também, Pedro, melhorias que melhoraram o processo. Por exemplo, né, porque a gente olha e fala assim, não, só piorou. Não, teve um monte de melhoria que melhorou o processo. E efetivamente, primeiro, e algo que nem sempre está claro nas empresas é que não é advogado que é responsável, todo mundo é corresponsável. Né? Não é a consultoria que é responsável, é corresponsável. Então, quando o pessoal da minha equipe tinha muito esse perfil de encontrar alguém para responsabilizar. Que o problema dentro da empresa é eu preciso fazer, mas eu não posso ficar com a responsabilidade. E aí, hoje, o que acontece é que está muito claro para todo mundo que, meu amigo, deixa eu te falar, o responsável é todo mundo. O advogado tem a cota dele, você tem a sua, a empresa tem a dela, né? E a consultoria vai ter a dela também. Então, essa visão de corresponsabilidade, eu brinco lá que isso foi o legado da LGPD. O pessoal entendeu, falou assim, olha, não consigo delegar 100% da responsabilidade para ninguém, porque, em última instância, o interesse é da empresa. Então, a empresa que tem que garantir que aquilo flua, né? Mas, enfim, não é fácil, não. Mas é um processo doloroso, difícil, né? Não é simples. Multidisciplinar. Não dá para dispensar consultoria. A minha fala em relação à consultoria não entendam errado. A consultoria teve um papel muito importante no processo, né? Mas, geralmente, e esse é um perfil nosso, tá? A consultoria, ela entra num processo, ela dá suporte, transfere o conhecimento e chega um ponto a gente assume daqui. Amanhã eu posso ter outra demanda de consultoria, eu aporto ela de novo. Porque se for para ficar com consultoria vida eterna, aí monta o departamento dentro da empresa. Entendeu? Porque consultoria que vem para ficar e que senta e o consultor vira amigo, vai na festa de fim de ano, recebe presente de Natal, aí já começa a ficar complicado. Porque não é a função da consultoria fazer isso, né? Aí é a função de assessoria. E aí, assessoria terceirizada ou consultoria por tempo indeterminado, talvez seja melhor você internalizar esse processo dentro da empresa. Vai ser mais barato e você vai ter mais domínio sobre ele. Né? Vale a reflexão, né? Não é uma regra para todo mundo, mas vale a reflexão. Eu gosto mais desse perfil, que a consultoria vem, traz o conhecimento, ajuda no nosso desenvolvimento, crescimento, aporta conhecimento da empresa e depois deixa com a gente e se afasta, voltando nos momentos pertinentes, né? Quando alguma necessidade extra aparecer, alguma dúvida que a gente não consiga resolver, enfim. Eu acho que você colocou isso claro, porque no início, quando você estava no SUS, você foi atrás e, às vezes, você contratou algumas que você achou que elas estavam menos preparadas que vocês. Mas você achou alguém que estava ajustado e ele fez as colocações e aí, da forma correta, ele falou o seguinte, olha, eu não entendo o processo direito, mas eu quero pecar pelo excesso, então nós vamos implementar. E aí é justo, igual você colocar assim, já que eu estou revalidando os processos, alguns eu posso estar diminuindo os custos deles, eu posso estar otimizando, posso estar tornando mais eficiente, porque lá atrás, quando a gente implementou, às vezes até por conta da tutela da saúde, a gente colocou algumas regras que também são resistências, né? Vão gerar calor porque é um problema. Então, eu posso otimizar. E a tecnologia te permite fazer isso. Eu acho que na hora que você colocou essa questão da pulseira, eu acho que você criou uma eficiência. Porque você virou e falou o seguinte, olha, a pulseira não vai ter identificação nossa, então, na hora que descartarem ela lá fora, ninguém vai falar que ela é da outra imagem, então está tudo certo. E aí, na hora que você vira e fala assim, ela não está conectada com a empresa, ela está conectada só com o cliente, mas eu identifico ele aqui dentro e aí eu resolvi um processo interno, que eu não vou fazer um exame que não está daquele paciente. Então, eu acho que a forma que você colocou e não ficou parecendo que você estava denegrindo a consultoria, não. Ficou claro, eu acho que essa segunda fala sua ainda tornou mais fácil ainda essa condição. Eu acho que a gente hoje teve aqui um movimento fantástico, não só por conta dessa expressão que você colocou aí
da parte de ser o cliente, porque aqui nós somos pares da área da TI, ou do jurídico, ou de gestão, focados em adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você também deu um choque de realidade para a gente, porque a gente também tem que olhar para a empresa e falar o seguinte, ó, se eu não entendo bem a empresa, eu posso gerar algum custo desnecessário. E aí, do outro lado, a empresa tem que estar se posicionando, porque é ela que faz a análise, é ela que sabe como é que é a alma dela, que é o DNA dela, né? Então, é uma questão muito importante. Aquele livro do Sun Tzu seria muito pertinente para essa nossa discussão, né? Que é a arte da guerra. Da guerra, né? Leu. E o cara fala que o grande problema quando você vai travar uma batalha qualquer é que você tem que conhecer você muito bem e o seu inimigo. Quando você não conhece o inimigo, é um problema. Quando você não se conhece, mas conhece o inimigo, é outro problema. Resumindo de forma bem tosca o livro, tá? Mas, então, geralmente o que a gente encontra dois agentes, três agentes, o advogado, a consultoria e a empresa, ninguém se conhece. Né? Já é o primeiro problema. E costuma não conhecer o inimigo muito bem. Ou seja, eu tenho uma ideia do que é o inimigo, mas não conheço ele muito bem, muito a fundo, né? Então, cara, a chance de dar problema é gigante. Como eu falei, eu falo isso, que eu convivo com consultoria, dou consultoria, já fui consultor full time, né? Hoje não sou mais full time, mas a gente sabe que o grande problema da consultoria é que, enquanto você não entende como o cliente está posicionado e está funcionando, você é uma mera caixa de ferramenta. Né? Então, assim, só que o cara abre a caixa de ferramenta, ele não sabe usar nada que está lá dentro. E você está chegando para ensinar ele a usar, mas você não sabe em qual contexto cada ferramenta vai ser melhor adequada para esse cliente. Então, tem que ter muita responsabilidade para dar consultoria, um pouco de humildade. Por muito tempo, acho que os consultores também prescindiram de humildade para chegar no cliente, achando que eles são o dono da verdade, que o cliente só está fazendo tudo errado, né? Então, advogado costumam fazer isso também, Eunice, eu vi que você está indo aí. Então, não é por aí. Existe a necessidade, e isso é um drive que a gente tem muito na empresa hoje. Qualquer inovação, qualquer gasto de inovação, de investimento, tem que ser aprovado com vistas a, qual o ganho de produtividade e eficiência que a gente vai ganhar com isso. Porque é muito comum, o pessoal da TI adora isso. Precisamos trocar o servidor. Venceu o prazo, vamos renovar o parque, aí você vai lá e gasta 300 mil reais num servidor novo. O que mudou para a gente na operação? Nada. É o mesmo sistema, funciona tudo igual, só que a gente gastou 300 mil a mais. Então, na TI, esse problema é justificado como questão de risco, né? Não como questão de eficiência, muitas vezes. Apesar de vocês falarem que não, o sistema vai estar mais eficiente, vai performar melhor, vai travar menos. Óbvio, isso é visível. Mas a questão, muitas vezes, de substituição de um ativo de TI é risco. Fala assim, meu amigo, é risco de parar. Parar é o caos. É o pré-mortem que você tem que fazer na hora de avaliar um investimento desse. No entanto, coisas que são aportadas nos processos, e aí saindo da TI, não. É um formulário a mais, é um dado a mais que o cara coleta, que não precisa coletar, sabe? É um scanner de documento que o cara precisa fazer, que não é mais uma coisa para ser gerenciada. Então, isso tira competitividade. Então, esse é o recado. Então, se for implantar uma melhoria, não perca no horizonte o quanto que isso vai diminuir a sua eficiência e a agilidade do processo, porque se reduzir é a sua competitividade que está indo para o ralo. Né? Enfim, a discussão é boa, tá? Doutorzinho, conectando essa sua fala aí da TI, né? E aí vou fazer a defesa. Porque quando a gente fala de servidor, a gente está falando daquele órgão vital do corpo. E às vezes a gente chega para um cidadão que é atleta e que ele vai ter que fazer uma safena. E aí ele vai ter que fazer Então ele chega e fala assim, o seu coração não está bom, o seu pulmão não está bom. E aí, qual que é o risco? Você morrer. Se o seu servidor morrer, o que acontece? A sua empresa para. Então a gente precisa de imaginar como é que isso se ajusta.
E aí, na hora que você vira e fala o seguinte, olha, qual que é a chance disso morrer? Olha, hoje, os servidores que estão sendo disponibilizados, eles vêm com um tempo de garantia. Enquanto o fornecedor garantir ele, significa que você tem uma resposta boa. Depois que saiu da garantia, a TI tem que levantar a mão e falar o seguinte, olha, existe um risco e eu não quero correr ele, mas a responsabilidade eu vou passar para você. Se a gente não trocar e o servidor parar, a responsabilidade não vai mais ser minha. Essa é a fala da TI hoje. A gente não vem para falar o seguinte, você tem que comprar. Ó, eu quero falar que eu não tenho mais garantia desse equipamento. E ele é crítico aqui, do mesmo jeito que o coração. Se eu conseguir trocar o seu coração, eu te dou mais uma condição de vida. Se eu não conseguir trocar o seu coração, você está correndo risco junto comigo. Está tudo bem. Mas eu tenho que passar para você. E o que eu tenho falado sempre na TI, e a gente usa esse argumento, porque hoje a gente é assessor de várias empresas, a gente não é consultor, a gente é assessor terceirizado para cuidar da TI. E aí, na hora que a gente está lá, a gente vira e fala assim, todos os meus relatórios, eu vou estar notificando você que existe um equipamento fora da garantia. Porque senão, eu vou pecar por excesso de te falar, para que você, em algum momento, se sensibilize. A gente pode correr o risco junto. Você vê que tem pessoas que aceitam, por exemplo, não ter seguro do seu carro. Que é que ele fala o seguinte, olha, eu uso o carro só para ir daqui até ali. Olha, você aceitou correr o risco. Tá tudo bem, ué. Não, e assim, dentro disso é importante, porque você falou um negócio interessante. Quando eu falo que a gente tem o argumento nessa hora do servidor, né, é um argumento de risco, porque existem eventos que acontecem que, se você não tiver preparado para a contingência, é o problema. A garantia é a contingência. Por quê? Se queimar um disco e você não conseguir comprar, sua operação está parada, né? Quando você traz a garantia para dentro vamos dizer assim, desse processo decisório dentro da área de investimento, você tá terceirizando o seu risco. Porque o risco passa a ser do fabricante, que compromete com você de ter peça de pronta entrega, de trocar o seu ativo. Então, isso... E aí, vamos lá, né? Por exemplo, eu vou falar só do meu caso, para não parecer que eu estou querendo ditar negócio de outras pessoas. Mas, no meu caso, sem o servidor, não acontece nada. Não tem show. Não tem nem palco. Né? Como se eu fosse encenar uma peça de teatro e não tivesse nem luz, nem palco, nem teatro, nem nada. Então, essa justificativa. Agora, a reflexão, e esse é o dever de casa que não é da TI, é da gestão. Temos que gastar, é mandatório, né? É questão de sobrevivência. Como que a gente vai ganhar competitividade do outro lado? O que a gente pode fazer para contrabalançar esse que é um custo mandatório, né? Mas do outro lado a gente conseguir reverter isso em ações de melhoria de eficiência e de eficácia. Então, esse é o nosso trabalho, né? Sai do escopo da TI, que, como você falou muito bem, a TI é responsável pelo sistema funcionando, né? Não pelo sistema parado. O sistema parado complica, né? O gestor é responsável pelo sistema parado. E tem uma questão, Matheusinho, que é a questão do seguinte, você colocou aí bem, a contingência, que a contingência fala assim, qual que é o tempo de resposta a uma falha? Porque, por exemplo, meu coração, se eu falhar, em quanto tempo ele pode, eu posso trocar o coração? Praticamente, se eu não estiver no hospital, eu vou embora, morri. E aí, às vezes a gente precisa de falar o seguinte, olha, eu preciso de ter 2 para falar que eu tenho um funcionando, porque se falhar um, o outro vai entrar. E aí, na hora que isso acontecer, entrou em estado de crise, porque aí eu tenho que corrigir o primeiro, porque senão eu só vou ter um de novo. Então, são as condições. Dante, e você vai estar aí na última fala, ainda tem tempo ainda, tá, gente? Mas a gente está chegando na 1 hora aqui, que é normalmente o nosso fim. Bom, essa questão dos servidores e tal, cai lá numa das matérias da LGPD, que é a ISO 27001 e ISO 27701, que é a continuidade de negócios, né? E, às vezes, só ter o servidor redundante, com no break, só isso não resolve.
Você imagina, se uma empresa ela é alimentada pela CEMIG, no caso de Minas, né? Se os cabos caem, em quanto tempo você volta? Um dia, 10 horas, 12 horas? Nesse tempo, a sua empresa parou. Então, a gente tem que pensar muito a longo prazo, em alguns tipos de empresas só que se adequa, a continuidade, a independência do local físico. No caso do Anderson, a Ultrimagem, não é possível, a menos que tenha uma filial, você atribuir o serviço da matriz para a filial. Entendeu? Só se tiver uma filial, porque são máquinas muito caras e tudo mais. Não adianta a independência física nesse caso. Mas um contador, por exemplo, conseguiria trabalhar fora do escritório dele se ele tivesse os equipamentos em nuvem, né? Ele não estaria dependente do local físico, né? A contribuição é essa aí. A virtualização foi uma melhoria que veio, né, numa troca dessa de servidores. Vamos virtualizar um monte de serviço, melhorou a segurança, melhorou a estabilidade, melhorou a performance, melhorou tudo, né? E adotou uma contingência extra, né? Que é o servidor virtualizado e tal. Mas esse papo é bom também para a gente ter, viu? Mas, enfim, obrigado. Eu sei que o tempo tá... Não vou ficar perturbando vocês muito mais tempo, não, pessoal. Ô, Matosinho, você hoje não me perturbou, não. Acho que você brilhou. Tenho certeza que todo mundo está aqui emocionado com a sua fala. Tanto porque você trouxe uma realidade para a gente, e eu acho que você trouxe de uma forma também muito carinhosa, porque você entregou de forma muito clara o que aconteceu aí. Então, acho que você foi maestro nessa banda, que foi bonito realmente. Obrigado demais. Se ninguém mais tiver, eu vou estar desligando aqui a gravação. Então, estou parando a gravação.